Esse vídeo vai abordar uma tradição na literatura rabínica que diz que o incidente do bezerro de ouro foi, na verdade, culpa de Deus. Ele é o culpado. Então, vamos começar com o Talmud babilônico. Qual é o significado de? E esses são os sábios da escola do rabino, e eu disse isso. Moisés disse o seguinte diante do santo: bendito seja ele o mestre do universo. Por causa do ouro e da prata que você deu em abundância a Israel durante o êxodo do Egito. Até que disseram que já era suficiente. Foi isso que fez Israel criar o bezerro de ouro. Angemar oferece. Outra analogia. Rabi Abarabba disse que, Rabi Yohanan disse, isso é comparável a uma pessoa que tinha um filho. Ele o banhou e o ungiu com óleo. Deu comida e bebida e pendurou uma bolsa de dinheiro em volta do pescoço dele. Então ele levou seu filho até a entrada de um bordel. O que o filho poderia fazer para evitar pecar? Então, foi isso que Deus fez com Israel, com o bezerro de ouro. É comparado a um pai que tinha um filho, e o banhou, etc. Ele o levou até a casa de uma prostituta. O que o filho poderia fazer se não dormir com uma prostituta? O que você espera? Essa é a analogia aqui. E isso está explicando o que? Essa ideia de que, na verdade, o bezerro de ouro é culpa de Deus, porque foi Deus quem deu a Israel ouro e prata, etc. E é por isso que eles caíram no pecado do bezerro de ouro. E aqui vai outra analogia. Isso é comparável a uma pessoa que tinha uma vaca magra, mas de membros grandes. Em um certo momento, ele deu a ela lupino, uma comida de escolha, e logo depois, a vaca começou a chutar ele. Ele disse para a vaca: quem te fez começar a me chutar? Se não foram os lupinos que eu te dei. Aqui também, o pecado foi causado por uma abundância de bens. Beleza. Então, de novo, eles estão tentando culpar o incidente do bezerro de ouro em Deus. Rabi Shmuel Bar Namani disse que Rabi Yohanan falou, de onde na Torá se deriva que o santo, bendito seja. No final, admitiu para Moisés que a razão pelo pecado do bezerro de ouro era, de fato, as riquezas que foram dadas a Israel, como está escrito. E eu lhes dei uma abundância de prata e ouro, que eles usaram para o Baal. Então eles estão dizendo que Deus admitiu que Moisés estava certo. Foi culpa minha. Na verdade, foi culpa minha. De novo, e isso tudo é comparável aqui. De novo, eles disseram, um pai teve um filho, ele deu banho nele, ungiu ele, etc. Levou ele para a casa de uma prostituta. O que o filho poderia fazer se não dormir com uma prostituta? E isso é comparável a Deus, que deu a Israel riquezas e mais riquezas. O que Israel poderia fazer se não adorar um bezerro de ouro? O que eles poderiam fazer? É realmente culpa de Deus. E Deus admite para Moisés que foi realmente minha culpa. E é parecido com o incidente de Elias. Beleza. Rabi. Elazar disse que Elias falou de forma impertinente com Deus lá em cima. Como está escrito, você fez com que os corações deles voltassem para trás, alegando que Deus fez Israel pecar. É assim que o Rabi interpreta. Sobre esse assunto, Rabi Shmuel, Rabi Itzak disse, de onde sabemos que o todo um, bendito seja. Ele, no final, admitiu para Elias que ele estava certo. Como está escrito em uma profecia futura, aqueles com quem eu tratei com maldade. Deus afirma que ele fez Israel agir de forma maligna. Então, de novo, eles estão tentando colocar a culpa em Deus. Até mesmo para o incidente de Elias. Adorando Baal e isso e aquilo. Não é realmente nossa culpa. A culpa é de Deus. E Deus admite que Elias estava certo, aparentemente, e toda essa narrativa está sendo criada por interpretando mal a Bíblia. Orcendo isso. Isso é um Midrash. Um Midrash. Midrash Rabino. Êxodo Rabino.
Ok. E a referência é Êxodo 43, 7. Nesta versão, é a página 502 e depois vamos para a página 503 também. Nós temos a mesma tradição. Que tu os trouxeste da terra do Egito. Qual era a ideia dele ao mencionar aqui a saída do Egito? Porque foi assim que Moisés implorou: Senhor do universo, veja de onde tu os trouxeste, do Egito. Onde todo mundo adora, os cordeiros disseram, em nome do Rabino Jorrano. Pode-se comparar a um homem sábio que abriu uma loja de perfumes para o filho em uma rua frequentada por prostitutas. Então, ele abriu uma loja de perfumes para o filho em uma rua frequentada por prostitutas. Muitas prostitutas costumavam ir para aquela rua. A rua fez seu trabalho, o negócio também fez a sua parte, e a juventude dele igualmente contribuiu, com o resultado de que o filho caiu em caminhos ruins. Quando o pai chegou e o pegou no meio das prostitutas, ele começou a gritar: Eu vou te matar. Mas o amigo estava lá e disse: Tu foste o responsável por destruir o caráter desse jovem, e mesmo assim gritas com ele. Tu ignoraste todas as outras profissões e só ensinaste a ele a ser um perfumista, e abandonaste todos os outros bairros. E abriu uma loja para ele bem na rua onde moram as prostitutas. Foi isso que Moisés disse: Senhor do universo, tu ignoraste o mundo inteiro e fizeste com que teus filhos fossem escravizados. Somente no Egito, onde todos adoravam cordeiros, e de quem teus filhos aprenderam a agir de forma corrupta. É por isso que eles também fizeram um bezerro. E por essa razão, diz que tu os trouxeste da terra do Egito, como se dissesse: lembre-se de onde tu os trouxeste. Então, em outras palavras, os israelitas viveram no Egito, Deus fez com que eles vivessem no Egito, e todo mundo estava adorando cordeiros no Egito. E é por isso que era inevitável que os israelitas acabassem fazendo bezerro de ouro e adorando isso. E eles dizem que isso é comparável a um pai que escolheu uma loja de perfumes, sabe? Como profissão. Eu não sei qual é a relevância disso. Talvez isso atraia prostitutas, ou talvez as prostitutas venham comprar um perfume. Eu não sei. Provavelmente alguma coisa cultural daquelas épocas. Mas, de qualquer forma, ele fez essa loja em um lugar onde uma prostituta. Basicamente, prostitutas estão em todo lugar, então o que o filho poderia fazer? Mas, no fim das contas, ele acabaria caindo no pecado. Então, quando o pai o pega com as prostitutas e tenta repreendê-lo, o amigo diz: a culpa é realmente sua. Você é a razão pela qual ele está nessa situação. Você o trouxe para a rua. Como você se atreve a gritar com ele? E isso é comparável a Deus deixando Israel ser escravizado pelo Egito. Era só inevitável que eles adorassem o bezerro de ouro. Deus não tem o direito de repreendê-los. Era inevitável. A culpa foi toda de Deus. O que é isso? O que é isso? E com isso, a gente termina. Alá está acima disso. A culpa foi dos judeus, que fizeram isso. A culpa foi deles. Aqueles que se envolveram nisso. A culpa foi deles. Guarda vermelho.